Entrando. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Monde, tu gravou o PDF que a gente compartilhou? Que a gente... Oi? Ouvi. Mo, vou gravar a live também no Instagram, hein? Mo, tu tá como? Hã? Tá. Lê, tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Dá o maisinho de zoom. O PDF ele compartilha assim mesmo. O maisinho de zoom. Na onde? No topo da tela. Você tá vendo onde tem 50% no meio? Aqui? Eu não tô enxergando o teu Ah, mouse. Lá em tá. cima. Sei onde é que é. Na primeira barra. Sim. Isso. Aí. Foi? Aí ele dá uma aumentada. Aí fica maior. Perfeito? Tá, gente, bom dia. Estava muito ansiosa por hoje, muito feliz, muito contente. Acabei de abrir uma live no Instagram também. Olá, você do Instagram. Se você quiser participar da aula com o material, você só entra no link que está disponibilizado lá no meu story, tá bom? Ó, tá vendo? Nós estamos tendo aula aqui com esse material aqui. Então, se você quiser ver, vai lá. Tá no link do meu story, ok? Gente, como vocês estão? Estão bem? Vamos começar, deixa eu ver quem está aqui. Nicole, Pedrinho, já vi. Bianca. Deixa eu ver aqui.
Débora, tá aí, amiga? É lógico que eu tô. Olha, isso Tá eu e aí. minha mãe. Ai, meu Deus. Tudo bem, dona Joana? Tudo bem? Nathalie, olá. Muito bem, vamos começar. Gente, vamos orar primeiramente, né, para a gente iniciar a nossa aula. Que Deus esteja conosco essa manhã, esclareça a nossa mente, nos ensine na sua palavra. Quem está aqui na live do Instagram, está me ouvindo bem? Está me entendendo bem? Só manda assim, ó, sim, Letícia, eu vou entender, tá bom? Vamos orar, gente? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu favor, pelo teu amor sobre nós, que o Senhor derramou sobre nós. Muito obrigada pelo teu perdão. Muito obrigada por ter acordado mais um dia. Mais um dia. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja aqui nesta aula de manhã. Nós iremos começar 1 Samuel hoje e queremos aprender com o Senhor sobre a tua palavra, Deus. Queremos entender teus ensinamentos. Esclarece nossa mente, que o nosso coração se aquebrante diante da tua palavra, que haja constrangimento dentro de nós, porque a tua palavra, quando é dita, ela transforma. Nós acreditamos no poder da palavra. E acreditamos que o Senhor pode nos transformar como o Senhor quiser. Por isso, nós nos disponibilizamos aqui, nos dispomos a ser transformados por Ti. Te amamos. Que esse ano nós possamos Te honrar e glorificar cada dia mais o Teu nome, com o nosso dia a dia, com os nossos estudos, com o nosso amor ao próximo. Em nome de Jesus, esteja tudo, esteja em todos os lugares em nossa vida. Em nome de Jesus. Te amamos. Amém. Amém. Gente, vamos lá começar. Primeiro, eu coloquei aí o que me perguntam muito, né? Sim, sim. Obrigada, Rai. Obrigada, Cris. Me perguntam muito. Eu pensei, como vou iniciar essa aula do Bible Immersion, né? E eu queria mostrar para vocês algumas instruções práticas de como ler a Bíblia. E aí eu coloquei aí até um sinalzinho de sol e de noite. Porque qual é o melhor horário? Existe um melhor horário? Porque isso pode me ajudar, isso pode não me ajudar. Sempre é hora de ler a Bíblia. Não existe um horário específico. Não existe um padrão específico. O que existe é você encaixar melhor na sua rotina. Um exemplo. Eu amo ler de noite. Eu gosto. Se encaixa muito bem. De noite, eu já resolvi a minha vida inteira, praticamente, e não tem ninguém me chamando, não tem nada para eu resolver. Então, de noite, é a hora que se encaixa na minha vida, né? Então, eu faço dessa maneira. Tem gente que faz de manhã, tem gente que faz na hora do almoço. O importante é fazer. Então, não existe uma receita prática. Existe associar a Bíblia à sua fé. Se você não associar a sua Bíblia à sua fé, aí nós temos um problema. Porque não é possível a gente continuar a vida falando que a gente é cristão ou que a gente é evangélico sem saber o que está escrito na palavra. É como se você afirmasse crer em uma pessoa que você não conhece. Você faz isso? Você conta coisas da sua vida para qualquer pessoa que você não conhece? Pois é. Nós precisamos conhecer Jesus. Como conhecer Jesus? Lendo a palavra. Então, precisa estar bem associado na nossa cabeça. Sem Bíblia, não existe crente. Existe só aquele que crê. O que crê, mas não sabe do que está falando, não sabe no que acredita. Nós precisamos associar uma coisa à outra. Tudo bem? A primeira dica que eu coloquei aí para nós, olha, separe um lugar para o encontro. Sua mesa, sua cama, o chão do seu escritório, o chão da sua sala, o chão do seu quarto. Encontre o Senhor sempre no mesmo lugar. Acredite em mim, faz diferença. Isso faz diferença. Né? Letícia, isso quer dizer que eu não posso ler em outros lugares? Claro que não. Leia no seu trabalho, leia na sua faculdade, na hora do intervalo. Você pode ler em qualquer lugar. Mas quando você tem em casa um lugar do encontro, eu juro para você que é muito diferente.
Eu criei esse lugar na minha casa há uns 3 anos e sempre quando eu passo por ele, é a minha mesa do meu escritório. Eu passo por ele, eu falo, tô chegando, Senhor. Passo por ele e falo, calma aí que eu já tô chegando. Aí à noite eu vou lá e falo com ele, calma aí. Ou quando eu não aguento, eu vou de dia mesmo, ou eu vou de manhã, o que seja. Eu sinto ele me chamar. Quando eu passo e olho para esse lugar, eu sinto que é o lugar que é a hora de nos encontrar, sabe? Isso é importante. Eu conheço um amigo meu, que se chama Profeta Moisés, um amigo meu, que estou bem familiarizada com ele. Ele foi um profeta que não se contentou em ficar ao pé do monte. E sempre quando ele ia falar com o Senhor, ele ia lá no monte falar com ele. Existia um lugar de encontro. Esse era o lugar de encontro de Moisés. Depois houve o tabernáculo, outro lugar do encontro. Você vê como Deus ama isso? Um lugar para te encontrar. Então faça isso. Pode ser no lugar onde o que você tiver na sua casa, faça esse lugar. Um lugar onde você ajoelha e construa um altar de adoração ao Senhor. Que é ler a palavra, que é orar, que seja. Segunda dica, eu vou passar correndo por isso daqui, porque nós temos muita coisa para conversar hoje. Não deixe para depois. Aí eu escrevi aí, né? Com a doçura que sou. Você não canta que Deus é o primeiro na sua vida e fala que ele está acima de tudo em sua vida? Pois bem, faça jus, né? Eu ouço muito, muito. Nossa, minha vida está muito corrida e eu não estou conseguindo ler a palavra. Ué, nossa, eu não estou tendo tempo para falar. Nossa, mas eu. Gente, ler a Bíblia, se relacionar com Deus, não tem que ser um cheque na sua lista de tarefas. Ela tem que estar acima da sua lista de tarefas. Ler a Bíblia não é um cheque na sua agenda. Ah, hoje eu li a Bíblia. Não, tem que estar acima. Você tem que viver sob uma palavra, debaixo de uma palavra. Tem gente que lê de manhã, eu acho muito bonito a questão de ler de manhã, porque fala-se, né, essas pessoas que leem de manhã, que já começa o dia ali bem e tal. Para mim, a minha manhã é a minha madrugada, né? Passou da meia-noite, já é minha manhã. Então, eu já acordo pensando no que eu li na madrugada e vivo o dia debaixo disso. Então, por favor, não deixe para depois. Você quer viver os sonhos de Deus? Você quer conhecer o Senhor? Não deixe para depois. Não, essa desculpa, ela já não cabe mais naqueles que querem mergulhar no Senhor. Aqueles que estão iniciando, estão aprendendo, ok. Mas aqueles que querem mergulhar no Senhor, que querem conhecer algumas coisas, que só dá para conhecer assim depois de muito tempo, depois de muito relacionamento com Ele, não deixa para depois. O Senhor não cabe lá no depois, ele cabe agora na nossa vida. Então chega, gente, dessa desculpa de falar assim, mas é porque estou muito correria, não estou tempo de ler. Mas uai! Não! Vamos viver o que cantamos. Senhor, o Senhor é suficiente, o Senhor é o primeiro. Aí a gente passa dias só orando, às vezes, na mente, mas orando num tom de desabafo, não de conhecimento, não de entender as palavras do Senhor. E normalmente a gente ora e não espera a resposta. A gente ora e fala assim, amém. Mas ninguém parou para ouvir o que o Senhor tinha a dizer. Então, Eclesiastes fala assim, você está na terra e você está no céu, portanto, fale pouco. Eu amo Salomão que ele diz isso, né? Porque às vezes quando você fala ao Senhor, a gente fica falando, e Deus está lá, tá, filho? Deixa eu falar com você agora. Então, não deixe para depois. Eu tenho que treinar, leia antes. Eu tenho que fazer a comida, acorde mais cedo. Eu tenho que dar atenção para o meu marido. Acorde mais cedo. O que é importante na sua vida? Como você quer começar esse ano de 2025? Mais um ano passando assim, eu não vivi o que eu queria no Senhor, ou eu não atingi algumas coisas. Não, gente, vamos deixar o que existe. Uma frase que minha mãe sempre me ensinou desde que eu era adolescente. Ela falou assim, Letícia,
Dê importância ao que é importante. Parece um pleonasmo, né? É tipo assim, é claro que eu vou dar importância ao que é importante, mas a gente dá importância para o que não é importante às vezes. Né? A gente dá muita importância e às vezes acaba se perdendo disso. Não podemos deixar para depois. Ai, Letícia, mas eu preciso fazer isso. Se organize. Tome as rédeas ali da sua vida e não deixe, e não viva como numa aleatoriedade, sabe? As pessoas vivem de maneira aleatória. Tem até aquela música mundana, né, de deixar a vida e tal. Não deixe a vida levar você assim. O Senhor não nos pede isso. O Senhor nos pede e nos ensina que nós para que nós vivêssemos de uma maneira intencional. Todos os dias temos que viver de modo intencional, cuidando da nossa saúde, lendo a palavra do Senhor, amando a nossa família, amando a nós mesmos, fazendo bem a nós mesmos. Sabe, eu estou aqui em outro estado, e aí eu conheci umas pessoas daqui, o povo daqui é muito simpático, e aí uma menina estava falando assim, eu estava falando de Jesus para ela, e ela falou assim para mim, não, eu acredito em Jesus Cristo, e eu não gosto de viver triste, porque eu acho que isso desonra ele, eu acho que como ele me deu a vida, eu tenho que estar sempre feliz. Poxa, isso virou uma chave para mim. Eu falei, realmente, nós precisamos ter uma vida feliz no Senhor, né? E para fazer isso, nós precisamos acordar, viver de maneira intencional. Não deixe para depois. Próximo. Coma um chiclete. Que isso, Letícia? Pois é. Eu quero que levante a mão aqui quem começou a ler a Bíblia e sentiu sono. Nayara, uma mãozinha. Bianca, outra mãozinha. Ginas, Daiane. Deixa eu ver aqui no Instagram também. 6 pessoas levantaram a mão. E mais estão levantando as mãos. Pois é. O chiclete, ele é muito bom porque mantém você acordada. Você come o chiclete porque você está mastigando. Isso é uma técnica de estudo que eu trouxe para a minha leitura bíblica. Eu estudei por muito tempo para um concurso específico e eu queria dormir, então, para não dormir, olha aí, ó, a Cris, a Thalia, a Izzy, levantando a mão, que teve sono. Primeira regra do sono. Existe alguém no mundo espiritual que não quer que você leia. Nosso inimigo. Ele não quer que você leia, porque ele sabe que se você ler, você estará exposta diante de um tesouro que fará você se libertar. Se libertar da procrastinação, se libertar de pecados, de culpabilidade. Então, o inimigo não quer que você leia. Então, quando alguém se levanta e pega a Bíblia na mão, ele já, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Porque se ela continuar lendo isso daí, eu vou perder. Eu vou perder a vida dela. Associou? Primeira coisa. Coloca isso na sua cabeça. Existe alguém que não quer que você leia, porque ele sabe que se você ler, algo vai acontecer. Isso foi o que aconteceu comigo. E eu posso provar para vocês, é um testemunho. Primeira coisa. Segundo, como vencer esse sono? Chiclete é muito bom, né? Você mantém... Oi, Vitor. Eduardo, né? Quando você come chiclete, você mantém o seu corpo acordado, né? Compra aquele sem açúcar, se esse for o caso. Né? Eu sempre compro e sempre mastigo muito. Segundo, coloque fones de ouvidos. A Débora colocou aí, meu TDAH é muito difícil se concentrar. Pois é, se você seguir essas dicas, ela é muito importante. É você separar um lugar, sentou no lugar, associou na sua cabeça. Para eu ter fé, a minha fé, ela está associada à Bíblia. Se eu não ler, como é que eu tenho fé? Segundo, quando eu leio... Terceiro, existe alguém que não quer que eu leia. Certo. Quarto, chiclete. Quinto, fone de ouvido. Mas como é que eu vou ler e ouvir música ao mesmo tempo? Tem uma hora na leitura que você começa a ler tanto e você esquece até o que você está ouvindo. Pelo menos é assim que acontece comigo também. Pelo menos é assim que acontece comigo.
Você deixa a música lá tocar. Ah, mas a letra me coisa. Coloca instrumental. Ah, mas não sei o quê. Faça alguma coisa. Não desista só porque você tem dificuldade. Se a gente fosse desistir só porque a gente tem dificuldade, queridos, vamos procurar soluções. Não podemos desistir. Nós somos resolvedores de problemas e não pessoas que levantam problemáticas e não sabem resolvê-las. Não foi assim que Deus nos ensinou. Então não desista. Eu tenho dificuldade. Chiclete, fone de ouvido, lugar, não deixar para depois. Deus é o primeiro e sabe, eu lembrei de uma passagem de Lucas, a tentação de Jesus. Como Jesus venceu o diabo, né? Falando o que estava escrito. A palavra, gente, ela tem o poder. Até quem não é crente acredita nessa questão de energia, que o que você manda para o mundo acontece, e você tem que falar. A palavra, até quem não é crente acredita que existe um poder, né? Mas eu não falo da palavra, eu falo da palavra de Deus, que é realmente poderosa. Imagina se você ler a palavra de Deus todos os dias da sua vida. O que é que vai acontecer? Se você fizer isso, você vai sofrer uma revolução em todas as esferas. Eu posso dizer isso. Eu afirmo isso com toda a verdade do meu ser, porque isso aconteceu comigo. E em todas essas pessoas que você tem de referência, por que eles são assim? Porque eles começaram a ler a Bíblia. Ponto. Próximo. Quando não entender nada, pesquise. Ai, Letícia, mas é tão boba essa pergunta. Não existe pergunta boba. A pergunta mais boba que você tiver, mais terrível, a que você teria vergonha de fazer para alguém, escreva no Google. Não entendi isso. O que o senhor quis dizer? O que está escrito aqui nessa parte da Bíblia que eu não entendi nada? Escreve. Eu coloquei 2 canais aí que eu gosto muito, o Bible Project e o canal do Rodrigo Silva no YouTube. Eu posso até indicar outros se vocês quiserem mais para frente. Não desista de ler a Bíblia. Próximo. Faça perguntas. Peraí, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Para eu ler. Faça perguntas ao texto para além da sua prática pessoal. O que é a prática? Vem comigo aqui. Bom dia, Jean. Bom dia. Esse é meu pai, gente, o Jean. Como é que nós lemos a Bíblia hoje? Sabe como a gente lê a Bíblia hoje? Apenas para alimento diário, porções para a vida diária. Ai, como é que eu vou ler a Bíblia hoje para me sentir um pouco bem ou para saber o que o Senhor quer fazer para a minha vida? Não é isso. Não é só isso. Nós temos que ler a Bíblia para além da vida cotidiana, da vida, da aplicação pessoal. Também, isso é o máximo. Incrível. Mas pergunte ao texto o que o autor quis dizer com isso. Pergunte. Paulo escreveu isso daqui. Para quem que ele escreveu isso? Por que que ele escreveu dessa maneira? Mas como é que eu vou saber as respostas dessas perguntas, Letícia? Pesquisando, né? Existe a teologia, aí existem muitos livros, e não só isso, existem muitas pesquisas históricas que autentificam mesmo. Não que a Bíblia precise de autenticidade, ela por ela já é correta, já é autêntica, já é poderosa por si só. Mas nós, que somos humanos, né, nós queremos, às vezes, algumas confirmações, porque parece que enriquece, mas a Bíblia já é rica, ela não precisa disso, ok? Mas você sabendo dessas coisas, faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Para quem que a pessoa escreveu isso? O que estava acontecendo no mundo quando o autor escreveu isso daqui? Olha, uma coisa bem simples que eu posso usar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não foi o diabo. Não está escrito sobre isso, sobre o diabo. Está escrito sobre os fariseus da época, que roubavam o conhecimento do povo, que escondiam a lei. Só eles podiam ler, só eles podiam ter acesso
as palavras dos profetas aos textos, né? Os escribas e tal. Então, eles roubavam do povo o conhecimento. Isso não está falando do diabo. Está falando dos fariseus. Então, as pessoas, nós lemos e fala assim, nossa, é isso que está acontecendo. Pergunte ao texto, aprofunde esse ano 2025 a sua leitura bíblica. Não fique na superficialidade. Já deu. Jesus está vindo. E para a gente viver uma vida abundante até que ele venha, nós precisamos saber de fato o que está escrito. E nós não sabemos. Se alguém te parar na rua e falar assim, por que você acredita em Jesus? Você sabe responder? Aí você vai responder, Jesus me salvou. Como? Por quê? Por que ele te salvou? Como é que ele te salvou? O que está escrito na Bíblia? Você pode me falar, você vai saber responder? Está escrito, esteja sempre pronto para falar sobre a sua fé, em 1 Pedro. Se eu não me engano, é 1 Pedro. Esteja sempre pronto para falar sobre a sua esperança. Estamos prontos para explicar a nossa esperança ao mundo? Porque o mundo não tem essa esperança. E por isso que eles estão se suicidando. E isso está entrando também no meio dos cristãos. A esperança acaba. Eles não têm mais esperança pelo amanhã e eles estão se matando. Em Hebreus 6 fala assim, que a esperança que o Senhor nos deu é como âncora para a nossa alma. Isso está escrito em Hebreus 6. Âncora para a nossa... O que é âncora, gente, no barco? Qual é a questão da âncora no barco? Ela traz o equilíbrio para o barco, né? Ela faz parar. Então, a palavra, a esperança que está posta diante de nós, ela equilibra a nossa alma. Sabe a nossa alma inquieta? Certo? Quando nós lemos a palavra, ela traz equilíbrio e é como uma âncora em nossa alma. Tudo bem? Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida sobre essas questões? Eu vou trazer uma aula ainda maior sobre essas questões de Bíblia. Se alguém tiver alguma pergunta, só me falar. Só porrada logo cedo. Tem que começar assim, a gente. Pois bem, então, minha procrastinação. Débora, vamos ler. Mais ainda, você já está muito bem. Então, vamos continuar. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Cristiana, super explicado, zero dúvidas. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar? Vamos começar, então, 1 Samuel, já que consegui já fazer essa primeira introdução. Vamos ler 1 Samuel 1 aí, então. 1 Samuel tem que personagens, inicialmente, né? Eucana, que é o pai de Samuel. 1 Samuel, né? O livro é 1 Samuel. Samuel, por causa do profeta Samuel, ok? Eucana, que era o pai. Ana, não sei se vocês já ouviram essa história. Ana era a mãe de Samuel e ela não podia ter filhos. Penina era a segunda esposa de Eucana. Eli era sacerdote de Israel. Rofini e Finéias, filhos de Eli, também sacerdotes. E Samuel, que foi o primeiro profeta. Vamos ler aí, ó. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos lá contextualizar o que estava acontecendo em 1 Samuel. No versículo 3 está escrito assim. Vou começar do 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, que era o pai de Samuel. Eucana tinha 2 mulheres. Uma chamava Ana e outra chamava Penina. Penina tinha muitos filhos. Ana não podia ter filhos. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então Eucana ia a este lugar e oferecia sacrifícios ao Senhor, porque era assim que acontecia a expiação dos pecados e a adoração ao Senhor. Você sacrificava um animal ao Senhor. Tudo bem? Então Eucana preparava seus animais e iam as suas ofertas, né? E ia até este lugar onde havia o sacerdote Eli, entregava a oferta a Eli
E Eli sacrificava ali diante do Senhor e oferecia ao Senhor em favor de Eucana, ou de qualquer pessoa que tenha entregado o sacrifício. O sacrifício, o relacionamento com o Senhor, a comunicação entre o Senhor e o homem sempre perpassava outro homem, que era o sacerdote. Não existia livre acesso. Hoje nós temos pela graça do Senhor Jesus, que nos reconciliou. Mas antes não tínhamos. Antes não existia. Sempre perpassava alguém. Era um trabalho terceirizado. Para ficar mais didático ainda para você entender. Então, ok. No dia que Eucana ofereceu o seu sacrifício, ele dava porções desde a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas, e a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Vamos lá. Esses eram os personagens da história. Ana, ela tinha muita angústia na alma, e ela se identificava dessa maneira. Ela estava no templo uma vez, orando ao Senhor, né? Isso está em seguida já, orando ao Senhor. E Eli se aproximou ali de Ana, viu ela orando e ela achou que ela estava bêbada. Mas Ana falou assim: não, meu Senhor, eu sou apenas uma mulher muito angustiada de alma. Muito angustiada de espírito, na verdade, ela diz. E porque o Senhor não me deu filhos, não me deu filhos. Vamos lá. O que acontecia com Ana? Escrevi aí, né? Ana vivia em um tempo em que a mulher tinha um dever a cumprir. Não apenas uma opção, mas um dever de ter filhos. Quem não tinha filhos era tido como uma vergonha mesmo, porque não estava cumprindo o seu papel. Mas Eucana amava Ana. E não, com certeza ele deve ter ficado triste, mas não era uma questão para ele. Ele continuava amando-a, porque o texto diz isso. Ele não deixou de amar Ana, porque ela não podia ter filhos. Mesmo assim, Ana era angustiada de espírito. Então, ela estava mal, num dia muito mal, e Eucana falou: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que está tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, o marido ali perguntando: eu não sou suficiente para você mais do que ter filhos? Vamos entrar num ponto aqui. O que a Bíblia diz sobre infertilidade? E esse é o Bible Immersion. O Bible Immersion não é apenas ficar ali na história, mas também perguntar ao texto, perguntar coisas ao texto que nos causam um pouco de desconforto, mas que nós precisamos aprender. O que a Bíblia diz sobre infertilidade? Isso é o quê? Da onde que veio? Vou te ensinar em algumas partes. Primeira parte. O homem no início foi criado perfeito. Ok? Estão comigo? Vão interagindo aí comigo. Foi criado perfeito, ok? A imagem e semelhança do Criador. Não havia pecado no mundo. Perfeito. 2. Quando Adão pecou, o pecado corrompeu o homem. Estão comigo? Ok. Em que sentido, Letícia, o homem foi corrompido? Em todos. É que a gente só leva o pecado para o lado emocional, espiritual. Mas nós somos corrompidos também biologicamente. Foi aí que começou a haver dores de parto. Foi aí que começou a haver doenças. Foi aí que começou a haver violência. Nós somos com tudo que nós vivemos hoje, doenças, violências, isso são consequências da corrupção. Então a gente fica se perguntando, de onde que vem tanto essas doenças? Nós somos corrompidos. Eita, Letícia, mas e agora? Tem como mudar isso? Jesus Cristo, ai! Jesus Cristo, com ele nós podemos todas as coisas, porque para Deus não há nada impossível. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm um favor do Senhor. Como é o favor? Através das nossas orações, pela misericórdia do Senhor, ele nos responde. Porque se ele não fosse misericordioso, ele não daria filhos a quem é estéril. Porque a esterilidade é uma consequência da corrupção. A doença é uma consequência da corrupção. Mas pela sua misericórdia, por muitas vezes nossas orações chegam ao Senhor e ele decide nos curar.
ele decide nos dar filhos quando ele quer, porque ele continua soberano. Ele é soberano. Então, nós precisamos ter isso claro em nossa mente. Não entendo porque Deus permitiu, não é que Deus permitiu a doença. Porque nós somos corrompidos biologicamente também, espiritualmente, emocionalmente. Isso são consequências. É o castigo do pecado. Onde que eu aprendo isso, Letícia? É só você estudar armatiologia. Armatiologia se chama a doutrina do pecado. Um outro dia eu trago uma aula mais extensa. Então, como é que nós temos esse acesso? Como é que nós temos acesso à cura, ao que seja? Jesus Cristo nos reconciliou ao Pai. E hoje nossas orações podem ser ouvidas e respondidas. Assim como Ana teve a sua oração respondida. E por isso que existe o livro de 1 Samuel. A oração de Ana foi respondida. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão de pecado? Tudo bem? Posso continuar? Ficou alguma questão? Deu para entender? Deixa eu abrir o chat aqui, que eu nem sei se vocês estão falando alguma coisa. Primeira aula vai ser mais tranquila. A Letícia está de... Tudo certo, tudo certo. Tudo bem? Ai, Letícia, não entendo por que aconteceu isso. Pois é, você não é perfeito, eu não sou perfeita, o mundo não é perfeito, as coisas acontecem. A diferença dos cristãos é que a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Essa é a diferença. É que tem pessoas que escolhem viver no pecado. Então, não tem ali o relacionamento com o Senhor, não conhece o Senhor Jesus, não entende que pode haver uma transformação de vida. E é por isso que nós, os filhos, precisamos manifestar Cristo onde fomos, para que as pessoas entendam que existe uma esperança além do que elas já conhecem. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto do Evangelho. É mostrar para as pessoas que as coisas não estão perdidas, que nós não estamos sós. Por mais corrompidos que nós estivermos, Deus, em sua misericórdia, deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso favor. E Isaías 53 disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo estava sobre ele levou. Então, ele sim pode nos curar, ele sim pode mudar o nosso futuro. Independente, não interessa, não importa a circunstância que você está, porque Deus não está condicionado à circunstância da sua vida. E se você condiciona Deus às condições da sua vida, você não o conhece. Sinto muito. Veja, tem algumas perguntas para te fazer, então, vamos lá. A segunda esposa, Penina, provocava a Ana por conta disso. É aquelas rivalidades. Não compete com a sua amiga, ok? Não compete com a sua cunhada, com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua... que seja. Não precisa. Tudo bem? Não precisa. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Penina ficava provocando a Ana. Ah, eu tenho muitos filhos, você não. Né? Então, Ana, além da culpa que Ana carregava, ainda precisava suportar as provocações que ouvia em sua própria casa. Vamos lá. Quem aqui já não teve descanso em sua própria casa? Quem aqui não tem descanso na própria casa? Olha aí, algumas mãos levantadas. E eu sinto muito por isso. Acontece, também já não tive. Às vezes, em nossa própria casa, que é o nosso lar, a gente não tem descanso. Então, Ana acordava e tinha a Penina lá cheia de filhos, e ela se sentindo culpada porque não conseguia engravidar, ainda tinha que ouvir provocação. Imagina como estava. Por isso que o coração de Ana estava angustiado. Por isso que o espírito dela estava angustiado.
Quem aqui não teve descanso em sua própria casa? Quem aqui também se culpa por algo que não dá para ter controle? Pois é, eu também. Algo que não dá para ter controle, a gente se culpa. Quem aqui também deixa a sua vida ter um curso de frustração porque algo que você queria muito não aconteceu? Pois bem. Tenho uma boa notícia para você. Por muito tempo não tive. Estou acompanhando vocês aqui também na live no Instagram. Isso aí. Tem uma boa notícia. Primeiro, descanso. Descanso você tem, não interessa o lugar que você esteja, porque está escrito assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Letícia, essa palavra é muito clichê, muito falada, eu já sei que ela existe. Vamos ler o próximo versículo, por favor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O quê? Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Para encontrar descanso, o que vem antes? Aprender dele. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Você já ouviu a canção Aquieta Minha Alma? É um salmo, né? Tem muitos salmos dizendo, Davi, que a alma estava inquieta. Não só Davi escreveu, alguns outros também. Acalma minha alma inquieta. A nossa alma, ela é assim. Ela não tem descanso em alguns lugares. Você pode mudar a sua geografia, mas o descanso você não encontra no ambiente que você está. O descanso você encontra no seu interior. É você quem faz o seu ambiente. Não é o ambiente que faz você. Ai, Letícia, como é que eu consigo controlar isso? Desenvolva a sua mente para isso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí eu escrevi aí assim, ó. Pelo amor de Deus, associe Deus ao descanso. Vou chorar. Ai, vou chorar, porque... Sabe, quando a gente está cansado, sabe o que a gente fala? Ai, não vou à igreja hoje porque estou muito cansada. Não faz sentido nenhum essa frase. Não vou à igreja hoje, ou não vou ler a Bíblia porque estou com muito sono. Não vou fazer isso porque estou muito cansada. Deus é um lugar de descanso. Quando você está cansada, você não tem só que dormir, não. Claro que você tem que ter uma hora ali de dormir e tal. Você tem que correr para ele. Eu não estou falando de cansaço físico. Eu estou falando de cansaço emocional, de esgotamento, de descanso de alma. Precisamos associar Deus ao descanso. Deus descansou. Deus é o nosso descanso. Não temos essa associação. Estou muito cansada, então vou parar de ir. Estou muito cansada, então vou parar de ler. Estou muito cansada, vou orar depois. Não faz sentido. Precisamos associar Deus ao descanso. Então, na onde você estiver, a minha casa, Letícia, ela é muito atordoada, todo mundo fica gritando, ou meus pais brigam muito, a minha avó é não sei o quê, eu moro com os meus irmãos, eles não me dão paz, eles não me dão... Pois bem, eu conheço uma paz. E essa paz não vem de fora, querido. Não espere paz de fora nunca. Não espere paz de ambientes. A paz que excede o entendimento está dentro de você. É você quem consegue isso. Letícia, é muito difícil. Eu sei. Por isso que está escrito, aprendam de mim. E por isso que eu falei desde o começo, não deixe para depois. A vida com a Bíblia, ela é revolucionadora. É que a gente não sabe disso, porque a gente não lê.
Olha, eu já passei por uma situação em que o ambiente acabou comigo. Acabou. Não foi só uma, não. Foi algumas situações. Até que eu aprendi que Deus é o meu descanso. Deus é a minha... Lembra que eu falei da âncora? A minha esperança é como se fosse âncora. Ele é o meu equilíbrio. Então, houve... O ano passado agora há pouco, faz uns 2 meses, algumas pessoas gritaram comigo e o meu coração acelerou. Muito. Fiquei muito inquieta, comecei a chorar. Chorei de soluçar, desesperada. O ambiente, o que as pessoas fizeram, entrou dentro de mim. Eu permiti. Mas na hora que elas estavam falando, eu falei, isso aqui é uma situação em que eu preciso aprender alguma coisa. Não é possível, porque não faz sentido o que está acontecendo. Liguei para uma amiga para desabafar, para me acalmar, liguei para o meu marido. Cheguei em casa, chorei. E eu tinha que dançar na escala de noite. E a primeira coisa que eu pensei foi assim, meu Deus, como é que eu vou dançar com o coração inquieto desse jeito? Como é que eu vou à igreja ministrar se eu tô mal? Na hora, minha cabeça fez assim. É isso que aqui o inimigo, né, que o meu adversário quer que aconteça, que eu passe por essas situações, perca a minha paz e deixe o meu serviço ao Senhor. E deixe o meu culto ao Senhor. Porque se eu estivesse escolhido ficar em casa, eu ia ficar em casa chorando, mal, esperando que a alegria viesse ao amanhecer. Mas o que foi que eu decidi? Eu falei, não, eu vou. E aí eu fui ao culto, dancei chorando. E foi um dos dias mais transformadores para a minha vida. Porque enquanto eu dançava chorando, o Senhor me dava paz e disse que Ele seria a minha justiça. Agora, o que a gente escolhe? Ficar em casa, chorando, remoendo. O Senhor é o nosso descanso, por mais difícil que seja. Associe isso. O jugo do Senhor, ele é suave. Por isso eu falo para vocês aqui, ó. Me dá, como se fosse Jesus. Dá o seu jugo para ele. Dá o seu jugo para ele. O que tiver muito pesaroso para você. O ambiente que estiver muito pesaroso para você. Pega isso e coloca nas mãos dele. E veja o que vai acontecer. Aprenda com ele. Não desista de orar, não desista de ler a Bíblia. Não desista. O Senhor tem muito para fazer na sua vida e para você desistir assim. Não faça isso. 2. Você não tem controle de todas as coisas. Não faz sentido se sentir culpado por algo que está fora da sua alçada. Ana não podia engravidar. Ela fez alguma coisa para que não pudesse engravidar? Não. Então, por que ela se sentiria culpada? Temos essa questão de sentir culpa por algo que nós não temos controle. Se foi alguma coisa que você fez, se foi alguma coisa que você deixou de fazer, ok. Embora culpabilidade não seja arrependimento. Como assim, Letícia? Culpabilidade não é arrependimento. Vamos abrir aqui, Jó. Jó estava amaldiçoando o dia que ele nasceu, até que ele faz um amigo seu chegou. Ai, Letícia, mas Jó não reclamou. Não, Jó não negou. Jó amaldiçoou o dia que ele morreu, que ele nasceu. Amaldiçoou. Ele não negou. Senhora, deixa eu aumentar esse ar-condicionado aqui, porque estou suando a roupa. Olha só o que ele faz, diz a Jó. Ele faz é o nome do amigo de Jó. Ele fala assim, versículo 3. Jó, veja bem. Você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras
sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu os joelhos vacilantes, ou seja, você foi bom para as outras pessoas. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência, amaldiçoa o dia que você nasceu. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem. Será que algum inocente já chegou a perecer? Essa fala de Elifaz, ela é muito importante, né? Como é bom a gente ter um amigo para falar assim, ó, acorda, né? Muito bom ter uma amiga assim. Aleluia por essas amigas, por esses amigos. Elifaz falou, Jó, você ajudou um monte de gente, agora chegou sua vez, você está amaldiçoando o dia que você nasceu? Por que você pregava? Por que você não vive um pouco? Ué, para fortalecer as outras pessoas estava bem, agora para se fortalecer você não está bem. Sempre ficava intrigada com essas falas de Jó, esse amigo foi crucial, foi mesmo, Raia. Então, veja bem aqui, Jó estava amaldiçoando, os filhos dele morreram, ele teve doenças de pele, tumores, perdeu todas as suas coisas. Não foi algo que ele fez para acontecer. Não foi que ele pecou, não foi que ele fez um mau negócio, não foi que ele matou os próprios filhos, não foi isso, né? Mesmo assim, ele amaldiçoou, é claro, não seria... Eu provavelmente também amaldiçoaria ou faria pior que Jó. Pois é, eu reconheço isso. Mas, aprendendo com o Senhor Jesus, ele diz continuamente ao nosso coração, se você prega a meu respeito, viva o que você prega. Se você canta algumas coisas, viva o que você canta. Não ensine algo e faça outra coisa. Isso é hipocrisia. Então, a culpabilidade não é arrependimento, porque o arrependimento, você se arrepende hoje, não faz mais, vive sua vida, você alcançou o arrependimento, você alcançou o perdão. A culpabilidade é quando você não consegue se desvencilhar do que aconteceu. E você fica carregando isso no seu coração. Mas não tem como carregar algo no seu coração de culpa sem que você tenha, de fato, culpa, porque foi algo que você não teve controle. Então tenha cuidado com essas duas questões, né? Não se sinta culpada. O Senhor levou sobre si as nossas dores. Olha, está escrito que Deus nos fez, né? Jesus nos reconciliou para vivermos como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Acho que isso está escrito em Colossenses. Deixa eu ver aqui. Isso. Olha lá, versículo 21. É Colossenses 1, 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É isso. Inculpáveis diante do Senhor. Tudo bem? Frustrações. Terceiro, que eu perguntei lá para vocês, né? Primeiro nós falamos quem aqui não tem descanso, quem aqui sente muita culpa, né? Por algo que não tem controle, e quem se sente frustrado na vida, tende a sua vida a manter um curso de frustração. Gente, já é 10:55, me perdoa. Vamos terminar daqui a pouco. Leia e pense comigo, Abacuque 3:17. É aquela palavra, todavia me alegrarei? Pois bem, ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exaltarei ao Deus da minha salvação. Né? Acabei já lendo aqui. Ainda que a colheita da oliveira se decepcione, os campos não produzam mantimento, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Vamos ler o que eu escrevi aqui, que eu estava de madrugada escrevendo muito. Eu escrevi aí, sabe? Viver uma vida feliz honra Jesus.
pois você honra a vida que ele te deu. A Bíblia fala sobre alegria o tempo todo. A alegria vem ao amanhecer, em Salmos 16, fala, a alegria da tua presença, em Abacuque, fala, todavia eu me alegrarei. Também encontramos falas como vida abundante, a vida em abundância. Veja, honre a sua vida. Lembre-se que Deus, quem Deus é, e não deixe que a falta de algo esvazie o que Deus pode preencher. Sabe o que acontece conosco? Nós não deixamos Deus entrar em todas as esferas. E aí, na falta de algo, quando não acontece alguma coisa que a gente quer muito, nós nos sentimos esvaziados. Mas nós cantamos sobre ser cheios do Espírito. Queridos, enchei-vos do Espírito, não enchei-vos de ministérios e compromissos. É diferente. Enchei-vos do Espírito. Está escrito também, não se embriague com vinho, mas embriagueis do Espírito. O que é mais importante? Você viver ao lado de Cristo e esperar que ele venha ter o Espírito preenchido pelo Espírito Santo do Senhor? Ou você manter uma vida de frustração só porque uma coisa que você queria muito não aconteceu? Ah, mas Letícia, é uma coisa muito importante. Quem é mais importante para você? Tu fez essa aula baseada em mim, né? Não, amiga. Foi em todos nós, na verdade. Foi em mim também. O Senhor, ele fala conosco. A Brisa escreveu aqui, vive em uma situação assim, eu saí da dança, mas aprendi. E Deus falou muito comigo. Pois bem. Não vamos deixar que algumas coisas esvaziem o nosso espírito. Sejamos cheios dele. Esses dias coloquei um vídeo sobre promessa, né? Existem as promessas terrenas e elas são maravilhosas. E nós também devemos nos mover por elas. Estamos debaixo de palavras do Senhor, de promessas do Senhor, de que Ele fará algumas coisas na terra enquanto vivemos aqui, que Ele nos dará algumas coisas, ok. O Senhor é bom. E essas promessas movem também o nosso coração. Mas o nosso coração, a nossa fé em Cristo não deve ser movida por cumprimento de promessas terrenas. A nossa esperança tem que estar na promessa celestial, que é que ele virá. Essa é a promessa. Estava me sentindo vazia. Stephanie, não se sinta vazia. Enchei-vos do Espírito. Ele é alegria. Nós precisamos, sabe o quê? Encarar as demais coisas como se fossem as demais coisas. É que as demais coisas estão intitulando a nossa vida. Isso não é interessante nem para mim, nem para você. Porque algumas coisas, elas não acontecem. E porque elas não acontecem, você vai definir toda a sua fé em cima disso? Todo o seu destino? Eu estava falando com meu marido sobre algumas coisas de planos e tal, e falando assim, se o senhor não cumprir, e aí o Davi falou assim, nós somos felizes. E se o senhor não quiser? Se você quer uma coisa muito, que o senhor não quer, você está disposto a continuar sendo feliz mesmo assim? Eu sei que é um desconforto usar isso, mas Ana teve que lidar com isso. Ana estava de frente para uma circunstância, sendo provocada, não tendo descanso em sua própria casa, e ela começava a chorar, e as pessoas falavam, Ana, como você está? Ela falou, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Porque ela queria ter filhos. Né? Eu não estou falando que Deus pode fazer, e Deus pode não fazer. É que nós precisamos estar antenados nisso. Se Deus falou, querido, que vai fazer, ele vai. Para de ficar pedindo confirmação. Ele vai, viva como? Para que ele faça, para que ele te leve lá. Mas, olha, os meus planos, eles não são tão bons quanto os que Deus tem para mim.
E eu acredito nisso com todo meu ser. Por isso que a minha vida, eu não irei baseá-la em cumprimentos de promessas terrenas. Se acontecer, será para a honra e glória do Senhor. Será para que o nome dele seja proclamado. Porque eu estava ouvindo um podcast e ele falou assim, o Senhor quer levantar pessoas pessoas que não estão interessadas em levantar o próprio nome. Pessoas que não estão interessadas em levantar o próprio nome, mas sim o nome de Jesus Cristo. Nosso interesse maior é proclamar Cristo a toda criatura. E Deus pode nos usar para qualquer maneira. Uma mulher sendo estéril, tendo filhos, isso proclama o nome de Jesus, porque ela testemunhará milagres e pessoas e mulheres estéreis terão esperança em Jesus Cristo. Pessoas, uma família que nunca teve acesso aos estudos e teve a primeira pessoa que entrou numa faculdade, isso honra ao Senhor. E se ela for cristã, isso testemunhará a respeito dele, dizendo que Deus pode tirar pessoas de lugares difíceis e torná-las grandes na sociedade. Isso glorifica ao Senhor. Sabe? Toda a nossa vida, todas as esferas da nossa vida precisam glorificar o Senhor. Precisam ter uma intencionalidade. Nem que seja para nos satisfazer, mas além disso, a edificação do outro, porque é para isso que existe o Evangelho. Então, viva feliz, independente das circunstâncias. Não se intitule como uma pessoa de coração angustiado. Não se intitule. A alegria da presença do Senhor é suficiente para suprir tudo que nós precisamos. E isso é uma verdade que nós não temos maturidade para encarar. Vamos maturar isso no Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu estou feliz. Eu estou pronto para viver. Me leve onde o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Porque, olha bem para a minha cara. Você acha que o meu sonho, o meu plano, é melhor do que o meu pai? Do que o que o meu pai tem para mim? Se você pensa isso, querido, o Senhor tem muito mais. Então, não se aprisione ao desejo do seu coração. Que o seu plano seja viver o plano dele. Amém? Continuando, estamos terminando. Continuando. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor e fez um voto. O que é um voto? Olha só o voto que ela fez aí. Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. O que é um voto? Bom, vamos lá. Ana estava angustiada e por isso resolveu fazer o voto ao Senhor. Um voto é bom. Eu fiz votos. Eu vou contar uma experiência de voto que tive com o Senhor. Eu coloquei aqui, votos e juramentos. Vou ler primeiro Deuteronômio 23, diz assim: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado do pecado se não cumprir. Se, porém, você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a própria boca você fez espontaneamente um voto ao Senhor. Se você quer muito que algo aconteça, por exemplo, Senhor, eu quero muito ter filhos. Se não estiver nos teus planos, tudo bem, mas eu farei um voto com o Senhor. Se o Senhor me responder, eu farei isso a seu favor. Foi isso que Ana fez. Ana fez voto: Senhor, por favor, me dê um filho. Isso me fará alegre. Isso trará alegria ao meu coração. Por favor, se o Senhor quiser.
me dê um filho. Ela fez um voto. Se o Senhor me der este filho, eu o entregarei ao Senhor e ele viverá para ti. No templo, lá com Eli, ele viverá para ti. Ela fez esse voto. E o Senhor respondeu este voto, porque ele é misericordioso. Ele falou, tudo bem, Ana, do teu ventre nascerá Samuel, então, né? Que foi o primeiro profeta. Ali, Samuel, tem 2 livros, primeiro e segundo Samuel. Nós iremos escrachar essa história aqui, né? Mas fazer voto é uma coisa muito boa. Eu fiz um voto com o Senhor. Eu estava desempregada em 2018. 2018, acho que foi em 2018. Entrei numa escola, na verdade, eu sou professora. Entrei numa escola, a escola faliu, e no final de 2018 ela me demitiu. Em 2019, eu falei assim, poxa vida, e agora? As escolas não me conhecem, e normalmente as escolas, elas promovem as estagiárias, e eu não era estagiária em nenhum lugar, né? A escola que eu tinha faliu, que eu estava faliu. Então, eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me der um emprego de professora titular em uma sala de aula, pode ser aqui no Guarujá, pode ser onde o Senhor quiser. Se o Senhor me der um emprego de professora titular, que seria o meu primeiro emprego de professora titular, eu darei aula no Ministério Infantil da minha igreja, porque eu já era da dança, mas eu não dava aula no Ministério Infantil. E eu já fui líder de Ministério Infantil há muito tempo na minha outra igreja, mas eu mudei de igreja e não quis mais lidar com o Ministério Infantil. Muito bem, fui lá. Entreguei alguns currículos, levantei, fiz a minha parte, porque isso é importante. As coisas, elas não descem assim, estou parada e caiu um emprego no meu colo. Às vezes Deus manda, claro. Mas você precisa fazer a sua parte. Levantei-me, entreguei currículos, fiz network, perguntei para as pessoas aonde que estava precisando de professora, entreguei e fiz esse voto ao Senhor, orei. Senhor, por favor, abra essa porta. Se o Senhor abrir, eu darei aula, cooperarei lá no Ministério Infantil da minha igreja local e tal. Gente, em uma semana, uma escola me ligou e eu fui professora titular dessa escola. Na outra semana, eu fui falar com a líder do Ministério Infantil da minha igreja e elas falaram que tinham orado por isso, para que Deus mandasse uma professora, porque estava precisando lá na época. E eu fiquei muito contente, né? E aí eu fiquei 3 anos trabalhando ali no Ministério Infantil da minha igreja. E 3 anos depois desse emprego, o Senhor foi fiel, ele me deu o que eu pedi, né? E eu cumpri o meu voto que fiz com ele. E 3 anos depois, eu mudei de emprego, né? Eu fiz um concurso e passei. Quando eu fiz o concurso, eu também fiz um voto com o Senhor. E quando eu passei, eu terminei, saí do Ministério Infantil da minha igreja, porque eu terminei o voto, e comecei um outro voto, e se cumpriu mais uma vez. Então, eu faço votos ao Senhor, tenho muitas boas experiências com votos ao Senhor, o Senhor sempre responde, e eu sempre tento cumprir o meu lado, né? Às vezes é um pouco dificultoso, e eu me sinto culpada se eu não cumpro, por isso que eu tento cumprir, porque Deus é fiel e eu preciso responder a fidelidade dele com a minha fidelidade, isso é importante. Então, se você quiser ter uma experiência com o Senhor, faça um voto com ele. Isso é importante. Ana nos mostrou que é verdade. Eu aprendi também com os meus pais. A minha mãe fez um voto quando eu era adolescente, eles não me contaram, mas é que eu era muito observadora, sempre fui muito observadora, e vi que eles tinham feito um voto com o Senhor e percebi as movimentações na minha casa e vi que o Senhor respondia. E por isso que eu fiz. Então, o Senhor responde a isso, né? E você também precisa responder à fidelidade com o Senhor, com a sua fidelidade. Então, seja um pouco ousado na sua fé esse ano, sabe? Fale com o Senhor, Senhor, faça isso daqui. Se o Senhor me fizer isso, eu farei essa maneira. Isso é um voto com o Senhor, não é uma moeda de troca, não é nada disso. Fidelidade, eu chamo de voto de fidelidade, né? E o Senhor é fiel. Então, se você tiver e quiser ter essa experiência, eu aconselho que faça. Agora, é diferente de juramento. Aqui em Mateus 5,33, no Sermão do Monte, nos ensina assim: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas. Eita! Não, isso daqui eu colei de novo de Deuteronômio, perdão.
Vou ler aqui na minha Bíblia. Mateus 5,33. Diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que só um cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Da onde? Do maligno. Eu fiz um devocional quando eu tinha 16 anos, falando assim: na dúvida, não faça. Se tiver dúvida, não faça, porque Deus não está na dúvida. O que a Bíblia nos ensina aqui em relação ao juramento? Sim, sim, não, 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 não. É ou não é? Se você jurar, cumpra. Se você não tiver condições de cumprir, não jure. Sabe aquelas questões? Eu juro pela minha mãe. Eu juro pelo nome. Pare com essas coisas. Não fica falando assim, aleatório. Um voto, um juramento ao Senhor é algo sério. É que a gente leva como uma banalidade. Não torne banal os ensinamentos do Senhor, tá? E também tem promessas do Senhor, né? Que também é a questão da fidelidade. Às vezes o Senhor, exemplo, na Bíblia existem muitas promessas. Promessas de que Ele virá, promessas de desfrute, promessas de que nós comeremos o melhor dessa terra, que viveremos uma vida abundante se lemos a palavra e tivermos relacionamento com o Senhor. Então, existem essas questões. A promessa, ela não é como se fosse um voto, né? Um comprometimento. Eu estou fazendo isso daqui, não é uma arma, não. É tipo uma ligação. Isso aqui, isso daqui. Então, a promessa o Senhor faz a nós, sem que a gente tenha nada ali para trocar, né? Para fidelizar, né? Só a nossa vida. Que isso é uma questão de individualidade. Se você quiser entregar a sua vida e viver as promessas do Senhor, é uma questão sua. Muito bem. Último story. Último slide. Continuando. Então, Ana fez esse voto com o Senhor. O Senhor respondeu, e eu escrevi aí, Ana se identificava como uma mulher angustiada de espírito. Mas o bom dessa história é que ela sabia para quem correr, para quem orar e em quem confiar. Depois que ela teve Samuel, ela fez uma oração de agradecimento ao Senhor. Mas essa parte aqui é muito interessante. Vamos terminar com uma chave de ouro aqui. Uma chave de ouro, eu adoro essas questões de chave. Ela fala assim, Então ele disse, né? Ela responde a ele: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Olha que bênção. Quando você sabe para quem correr, isso é muito interessante. Muita gente corre para as redes sociais para desabafar. Muita gente corre para as pessoas erradas para contar os seus planos. Muitas pessoas desabafam ali para qualquer um. Não faça isso. Saiba para quem correr. Ana sabia quem era o remetente da sua oração. Quem era a pessoa que ela ia orar. Corra sempre para o Senhor. Veja que depois da oração, Ana começou a orar angustiada. Eita, não foi eu não que coloquei esse filtro. Ana começou a orar angustiada. E no final da oração, está escrito que o semblante dela já não era mais triste. Oração traz refrigério e calma. Por quê? Porque toda vez que nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, o amor dele preenche o nosso coração, fazendo com que nós tenhamos esperança sobre a vida, sobre tudo.
Por isso que é importante que nós tenhamos uma vida de oração e leitura da palavra constante. Se você parar de ler, se você parar de orar, você vai se perder. Na onde, Letícia? Com você mesmo. Você já se sentiu de uma maneira assim, nossa, não estou tendo controle das coisas, está me fugindo, estou perdido, estou vivendo sem propósito. Nós precisamos nos mover com propósitos, propositalmente, de maneira intencional, como eu disse desde o início. Isso é importante. Não pare de ler, não pare de ir para a igreja, não pare de ir para a igreja. Tenha amigos de Deus, leia a Bíblia. E que, como Ana, o seu semblante de espírito angustiado nunca venha permanecer, venha mudar. Temos muito a aprender com esse livro, gente. E esse foi só o início, né? Foi só o início mesmo. Já é 11h15 e eu tenho alguns recados para vocês. Mas antes, alguém quer falar alguma coisa? Nós terminamos a aula de 1 Samuel hoje. Nem chegamos ao nascimento de Samuel. Quer dizer, ele nasceu, mas falamos apenas de Ana, porque Ana é uma história muito rica. Mas alguém quer falar alguma coisa? Aqui. A Hannah está falando aqui, deixa eu ver. A Hannah estava com um processo para tirar a primeira CNH vencida, porque ela não conseguiu fazer a tempo. Fizemos um propósito com Deus sobre a situação. Final de dezembro, saiu uma portaria do governo e estendeu o prazo de vencimento de todos os processos, inclusive o dela. Olha aí que bacana. Mais um voto ao Senhor aqui que deu certo, tá vendo? Votos ao Senhor, o Senhor responde a isso. Então, seja ousado na sua fé, não tenha medo. Sua palavra edificante. Amém, Jean, obrigada. Então, é isso. Sério? Obrigada. Silas levantou a mão. Diga aí, Silas. Pessoal, bom dia. Paz, tudo bom? Olê, aula muito interessante, parabéns aí, tá? E esses dias eu estou lendo um livro do Luciano Subirá, Cultura de Jejum, né? E tem um ponto lá que ele comenta que eu achei muito interessante. Ele diz que a nossa geração é uma geração que procura se encher de tantas outras coisas menos do Senhor, né? De alguma forma, a gente acaba preenchendo a nossa fome por Deus com entretenimento, com tantas outras coisas que parece que enganam, né? O nosso estômago espiritual, vamos assim dizer. E isso aqui é pesado, mas é uma realidade, né? A gente procura entreter a nossa vida com tudo, né? Filmes, séries, às vezes passeios, comidas em restaurante, né? Fast food e tantas outras coisas. E em dado momento a gente começa a ficar tão engodado com as coisas naturais que a gente esquece, né? Deixa de realmente separar um tempo para buscar o Senhor. E dentro do que você disse, né? Isso encaixa mesmo. muito com o que eu tô lendo esses dias no livro do Luciano Subirá. Nossa, que bom, que bom. Já me empresta esse livro também que eu quero ler depois. Boa. E a nossa alma, ela ama entretenimento. Porque a gente ama fugir. Eu sempre falo para minha amiga, a gente ama fugir porque é mais fácil, é melhor. Por isso que eu falei muito para vocês aqui, não desista, não desista, se esforce, arrume uma solução, porque para nós é muito mais fácil fugir para um entretenimento, porque é melhor, a nossa alma gosta, né? Se você pensar na lei do Senhor, a gente gosta de tudo que é ao contrário. Olha só, se Deus pede para nós amar, a gente ama um filme de violência. Nossa vida é assim. Então, não fuja do Senhor, por mais difícil que seja. Ai, mas é maçante a leitura. A leitura, a oração, ela não é maçante quando você descobre o tesouro que ela é. Por isso que nós precisamos associá-la à salvação, à nossa fé. Muito interessante, Silas, é mesmo. Nós não podemos ficar distraídos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Algumas pessoas aqui na live falou. Deus falou muito comigo através da live, amém. Não somente esperança, mas o começo. E recomeço a cada dia de uma vida com propósitos, muito bem. Para que esclareça a nossa mente e traga à nossa memória a esperança de uma vida com propósitos em Deus. Muito bem, tá ali. Amém. Mais alguém aqui na aula quer falar alguma coisa? Amém. Bom, deixa eu falar para vocês aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Temos muito mais para aprender.
E eu vou deixar alguns recadinhos aqui para vocês. O Bible Immersion, nesse semestre, ele acontecerá 3 vezes de maneira online e uma presencial. Cadê as palmas? Por quê? Eu quero que nós tenhamos trabalhos presencialmente fazendo. Bruno levantou a mão. Deixa eu só terminar, Bruno, rapidex. Essa coisa aí você já fala. Teremos trabalhos em grupo. Por quê? A gente recebe muita mensagem no Instagram, dos jovens também na nossa igreja, falando que queria participar de estudos bíblicos, né? E o Bible Immersion tem essa questão online, é muito bom por conta disso, mas uma vez no mês nós nos encontraremos, e será em Undinas. Então, você já vai para o Dinas mesmo, e lá também vai ser transmitido ao vivo a aula. Então, eu quero fazer alguns trabalhos para que a gente cresça junto, para que a gente amadureça, e não fique apenas lendo para se sentir bem. A Bíblia não é só para isso, não, tá? A gente não tem que ler apenas para o nosso bem-estar. A gente tem que ler para saber o que está escrito, ter fé no que está escrito, proclamar Jesus e saber o que o autor da história quis dizer com tudo isso que está aqui, para que a gente aprenda a desfrutar a nossa vida com sabedoria e discernimento. A Bíblia, eu tenho esse relacionamento com a Bíblia desde que eu sou adolescente. E nesse tempo ela preservou a minha vida. Ela preserva a vida. Então, tudo isso será postado nas redes sociais. E a próxima aula online vocês ficarão com a Nath. Então, foi isso, nossa aula de hoje, queridos. Vou terminar a aula do Instagram aqui. Gente, um beijo. Até mais, até a próxima. E vocês aqui, vou orar por nós, para a gente terminar, tá bom? Senhor Deus, abençoe este dia, que o que foi dito hoje fique em terra fértil em nossos corações. Te amamos. Amém. Gente, se quiserem ligar a câmera para a gente tirar uma foto, o Daniel vai tirar aí. Nossa, quanta gente! Ó, a Sânia até apareceu ali. A Joyce, oi Joyce. Daiane. Pode tirar, Daniel? A gente pode sorrir? Então, sorri. 1, 2, 3. Foi? Gente, beijo. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Esqueci que o Bruno queria falar alguma coisa.